assistindo vídeo sem áudio, né? Então não ficamos assistindo, mas agora tá tudo certo, tudo funcionando. Bom dia, para quem não me conhece, deixa eu tirar esse fone de ouvido aqui, é um dos motivos pelo qual eu também não vi, que não tava sem som aquela hora, né? Bom dia, para quem não me conhece, eu sou o PC Júnior, sou letrólogo, linguista, professor de inglês há mais de 16 anos. Tá? E sou um dos fundadores do InARush English, que é uma escola de inglês online que está chegando para revolucionar o ensino de língua inglesa com um método diferente, divertido, atrativo, que não cansa e que mesmo assim consegue ser constante na vida de vocês. Bom, vocês estão aqui agora na nossa Rush Week. Essa nossa primeira aula é uma aula de estratégia, é uma aula de vocabulário. É uma aula onde a gente vai aprender a importância do vocabulário, a gente vai aprender como que a gente faz para aprimorar os nossos estudos de vocabulário, tá bom? Mas antes eu quero falar com vocês sobre o livro Unleashing Fluency, que é o livro que vocês receberam gratuitamente quando vocês se inscreveram nesse curso, né? Que é um livro que justamente trabalha com vocês as estratégias para a gente conseguir aprender inglês de forma efetiva. Vai desde a escolha do método, a escolha da escola, a escolha do professor, até as técnicas para você conseguir encontrar pessoas para conversar em inglês, para você aprimorar todas as suas habilidades, tanto ler, quanto escrever, quanto falar, quanto ouvir. Então é um livro que vocês já têm, é um livro que é gratuito, então eu espero que vocês aproveitem bastante esse livro aí. Então vamos agora ver o que a gente vai estudar na aula de hoje. Nós vamos trabalhar o que é fluência, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Aí no grupo eu vi que teve gente que falou que não estava conseguindo ouvir aquela hora. Estão conseguindo me ouvir, sim. Deixa eu avisar pro pessoal aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Estou avisando aqui para quem ainda não viu. Mas vocês já viram, né? Ah, já, ó. Já viram sim aqui, ó. Pronto. Vamos lá, então. A gente vai trabalhar nessa aula. O que é fluência? O que é vocabulário? Por que aprender vocabulário é importante para a gente ter fluência? E o que a gente precisa fazer para melhorar o vocabulário, ok? Primeiro vamos ver o que significa fluência. De acordo com o dicionário Merriam-Webster, que é um dicionário que está aí desde o século XIX, é um dos dicionários mais respeitados da língua inglesa, principalmente do inglês americano, tá bom? Fluência é a qualidade, é o estado de ser fluente. E fluente, por sua vez, de acordo com o mesmo dicionário, né, significa uma coisa que acontece com fluidez, né, de maneira sem esforço, né, e de maneira suave. Ou é alguém que seja capaz de usar uma língua, né, com facilidade, facilmente e de forma precisa. E de acordo com esse mesmo dicionário, a palavra accurate, né, que é preciso, significa going to reaching or hitting the intended target, not missing the target. Significa o quê? Que é uma coisa que atinge o objetivo. Né? Uma coisa precisa, uma coisa que cumpre aquele objetivo. Então, o que é fluência, então, gente? É quando a gente consegue fazer a comunicação acontecer. Né? O fluente é aquele que fala sem dificuldades, então dentro daquilo que você sabe, você consegue se comunicar com segurança e encontrar ali caminhos para você conseguir se comunicar, né? E a precisão, que é aquilo que você cumpre o objetivo. E vamos ser honestos, né, gente? Qual que é o objetivo da língua, de qualquer idioma? É a comunicação. Então, se você conseguiu falar sem esforço, se você conseguiu falar com segurança, se você conseguiu falar de maneira suave e conseguiu atingir o seu objetivo, gente, desculpa, não importa se a sua gramática estava perfeita ou não. Fluência é isso. Ok? Só que daí a gente precisa entender a diferença de fluência e proficiência, né? Porque é aí que as pessoas se confundem. As pessoas dizem que não dá para ser fluente rápido. Dá sim, não dá para ser proficiente rápido. Porque aí demanda um tempo de prática, demanda de ter, né, demanda muito mais coisa do que simplesmente você cumprir o objetivo
com aquilo que você sabe. Significa você saber bastante coisa, né? Você ser avançado. Ignorando esse Y aí, que tá aí sem ter que tá, porque eu peguei a palavra proficiency. Eu ia colocar proficient e mantive o Y sem querer, mas vamos tampar ele aqui com o mouse, não dá para tampar. O mouse é muito pequeno. Vamos lá, então. O que é um sujeito proficient? É uma pessoa que é well advanced in an art, occupation or branch of knowledge. Uma pessoa que é bem avançada em arte, profissão ou ramo do conhecimento. Então, uma pessoa proficiente é uma pessoa avançada, que tem conhecimentos avançados da língua inglesa, no caso, né? Agora, gente, essa informação, vou citar a fonte porque eu gosto de mostrar que não é coisa que a gente tira da nossa cabeça, né? Que é coisa que vem de órgãos oficiais. E a fonte dessa informação que eu vou passar para vocês aqui agora é o site do Conselho Britânico no Brasil, né? Do British Council no Brasil, tá? Então, como a gente está falando agora de fluência e proficiência, a gente tem que entender que a proficiência ela vem com níveis também, né? E existe para a gente o Common European Framework of Reference, que é um padrão internacional aceito pelas maiores universidades, pelas universidades que são mais renomadas no sentido de pesquisa e desenvolvimento de estudos linguísticos, né? Como a Universidade de Cambridge na Inglaterra, a Universidade de Michigan nos Estados Unidos, todas elas. E a maioria dos cursos de inglês também no Brasil e no mundo, né? Eles seguem esses parâmetros aqui para avaliar os alunos de acordo com o nível deles. Então a gente tem o A, que é o básico, o B, que é o independente, e o C, que é o proficient, tá? E esses três grupos são divididos em 6 categorias. Então tem 2A, 2B e 2C, tá bom? Que são o A1, que é o iniciante, o A2, que é o básico. Vocês vão ver, gente, em muitos lugares A1 básico e A2 pré-intermediário. Mas vamos entender o que significa pré. Pré é o que vem antes. O que vem antes do intermediário é o básico, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem o iniciante, o básico. O B1 é o intermediário, tá? O B2 é o usuário independente. Vocês vão ver em alguns lugares assim, upper intermediate, né? Que é como se fosse um intermediário avançado, né? Um pré-avançado, né? Que é o usuário independente, e a partir daqui, ó, dos Bs, a gente já consegue se comunicar muito bem, tá? O intermediário, ele se comunica muito bem na maioria dos temas. Agora, o B2 já se vira em qualquer coisa, tá? Óbvio que ele ainda tem algumas limitações, porque ele não é nem C1 e nem C2, mas ele já se vira com qualquer situação, tá bom? O C1, que é o inglês avançado, né, que o British Council chama de Effective Operative Proficiency, que é uma proficiência efetiva operativa, tá bom? E o C2, que é Full Mastery of the Language, que é o cara, o fodarástico do inglês, assim, vamos dizer, né? Pra vocês terem noção, gente, a maioria dos nativos que eu já apliquei prova para poder dar aula sai como C1. Tá? Porque o C2, ele não é só o cara falar inglês muito fluentemente sobre qualquer coisa e ter um certo nível de conhecimento gramatical e tempo de prática. O C2 é o cara mais assim, que acerta tudo, sabe? Que sabe tudo, o fodão do inglês. Então, assim, e a gente não é fodão em português também, então a gente mesmo, às vezes, não é C2 em português. A maioria de nós pode acreditar no máximo C1. Ok? Então vamos continuar aí. O que é vocabulário, gente? Vocabulário, de acordo com Merriam-Webster, é a sum or stock of words employed by a language, group, individual, or work on a field of knowledge. Ok? Então é a soma de tudo que você sabe, das palavras que você sabe. Imagina que você é uma cantora ou um cantor. O teu repertório são as músicas que você sabe, correto? Então vamos falar, você quer montar um espetáculo. Você vai montar esse espetáculo utilizando músicas que você sabe cantar, né? Você pode usar a música A, B, C, D, E, F, mas você pode usar a P, a Q, a R, a T. Enfim, você vai montar o seu espetáculo de acordo com as músicas que você tem no seu repertório. Vocabulário é a mesma coisa. A gente monta a nossa comunicação utilizando as palavras que a gente tem no nosso repertório, no nosso vocabulário. Isso é vocabulário. E por que, gente, que vocabulário é uma coisa
tão importante para a gente aprender? Por que, que o vocabulário ele é tão definitivo assim em relação à fluência? Porque, gente, basicamente, fluência ela acontece em áreas. Nem todo mundo é fluente em qualquer área, né? Antes de você ser fluente em qualquer área, você vai desenvolver fluência em algumas áreas. Áreas que você está mais habituado a falar inglês. Então, o que você tem que fazer? Você tem necessidades na sua vida com a língua inglesa. É para viajar? Você vai estudar vocabulário relacionado a isso. É para o seu trabalho? Você trabalha com botânica? Você vai estudar vocabulário relacionado à botânica. Para quê? Para que você seja seja fluente dentro dessa área. Então, basicamente, o vocabulário que você tem vai definir quais áreas do conhecimento ou quais áreas da sua vida você vai ter fluência para se comunicar em inglês. Óbvio que isso vai ter que ser associado à prática, muita prática das 4 habilidades, tá? Muita prática de interação humana e prática de estrutura também. Porque a gente está falando aqui agora sobre vocabulário, mas amanhã a gente vai falar sobre gramática. Por quê? É importante a gente saber colocar essas palavras numa ordem que faça sentido para que as pessoas entendam. Afinal de contas, o nosso objetivo na língua é se comunicar. Alright? Então vamos lá. Algumas estratégias para vocês conseguirem aprimorar o vocabulário de vocês. No livro tem muito mais, tá, gente? Aqui eu vou passar algumas para vocês, algumas dicas, mas tem muito mais no livro e nos nossos cursos também tem muito mais dicas dessas para vocês, atividades dessas para vocês. Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, ler artigo. Assiste documentário, assiste vídeo a respeito da sua área profissional ou da área que você quer, da sua área acadêmica, enfim, daquilo que você quer aprender mais. Eu quero aprender um vocabulário relacionado a bicho. Vai ver vídeo disso, vai ler artigo disso em inglês e vai separando as palavras que você vai aprendendo, tá? Mas eu ainda não consigo assistir em inglês. O que você vai fazer, gente? Você vai meter uma legenda em inglês lá, mesmo quando que você estiver assistindo for em português. Mas nem tudo tem legenda em inglês. Gente, nos streamings todos quase tem, tá? E no próprio YouTube muito vídeo tem legenda em inglês. Se não tiver, não tem como eu falar com você que você vai conseguir aprender inglês assistindo um vídeo em português sem legenda ou um vídeo em português com legenda em português. Tem que ter inglês em algum lugar para você conseguir aprender inglês, né? Então, coloca a legenda em inglês e vai anotando as palavras. Depois você vai seguindo as outras dicas que eu vou te dar aqui agora, que vocês vão entender o que vocês vão fazer com essas palavras depois. Mas não precisa dessas palavras, não tem que vir dessas fontes aqui, não. Essas palavras elas podem vir até mesmo de fontes de curso de inglês, palavras que vocês querem ver, de outros textos que vocês leram, tá? Mas aqui você vai achar palavras já que são de acordo com os temas que você quer estudar. Tá? O que você vai fazer? Uma lista dessas palavras. Tá? E depois você vai anotar do lado sempre a definição dela, nunca a tradução da palavra. Por quê? O nosso cérebro ele trabalha com associação o tempo inteiro. Todas as palavras que você conhece, o seu cérebro ele precisa decodificar para que você entenda o que ela significa, qual que é o real significado dela. Quer ver? Eu vou falar algumas palavras aqui para você. Olha, cachorro, mesa, televisão. Eu tenho certeza que na hora que eu falei cachorro, veio um cachorrinho na sua cabeça. Na hora que eu falei assim, mesa, veio uma mesa na sua cabeça. Na hora que eu falei assim, televisão, veio uma televisão na sua cabeça, certo? Porque o nosso cérebro ele associa a palavra ao que ela significa. Então, quando eu não utilizo tradução, eu estou oferecendo para o meu cérebro a possibilidade de cortar caminho. Porque se eu virar para você e falar assim, olha, por exemplo, se eu viro para você e falar assim, olha, que copo em inglês é glass. Copo em inglês é glass. Toda vez que eu falar assim, glass, seu cérebro vai fazer assim, ó. Glass é copo. Copo é isso. Mas se eu vir para você e falar assim, glass, se eu venho direto para você com a essência do que a palavra significa, o seu cérebro ele já pula uma etapa. Então é bom a gente evitar tradução. E para tentar solucionar isso, a gente escreve a definição. Qual que é a definição daquilo? Por exemplo, glass, um recipiente de vidro onde a gente bebe água. Acabou.
Então, toda vez que você fala glass, você vai lembrar do recipiente de vidro onde a gente bebe água. Você não precisa de lembrar que é copo e que copo é o recipiente de vidro que a gente bebe água. Entendeu? Por que eu coloquei de vidro, gente? Porque copo de vidro é glass. Os outros copos são cup, tá? E, gente, escrever frase. Sempre tenta colocar as palavras num contexto. Por quê? Dentro de contexto, fica mais fácil ainda de você entender o significado da palavra sem passar nem pela definição dela, tá bom? E outra dica, gente, que é a nossa última dica de hoje em relação a vocabulário é estudar grupos de palavras relacionados a temas. Por exemplo, hoje eu vou estudar pedra preciosa, hoje eu vou estudar profissão, hoje eu vou estudar nacionalidade. Para que você não fique perdido também, né? Então, se você conseguir pegar alguns grupos de palavras, hoje eu quero aprender isso. Hoje eu vou aprender o nome dos produtos que eu vendo na minha loja. Olha que legal. Então, o que você vende na sua loja? Eu vendo copo, eu vendo desodorante, eu vendo perfume, eu vendo computador. Então, você vai aprender copo, desodorante, perfume, computador. Então, você vai trazendo para o seu conhecimento do inglês coisas que fazem parte da sua vida. Porque se vocês também começarem a estudar coisa que é muito nada a ver com vocês, gente, vocês vão parar, vocês vão desistir. Vai ficar chato, mais chato, e não vai ser legal. Tá bom, gente? Bom, essa é a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro. Né? Hoje à noite a gente vai conversar sobre como que a gente se apresenta, vai ser uma aula teórica de língua mesmo, então a gente já vai começar a aprender a falar inglês hoje ainda, então hoje à noite vocês já vão estar falando muita coisa em inglês, tá? E a nossa próxima aula vai ser sobre gramática, tá? E o que acontece, gente? É importante vocês terem, quando vocês estão aprendendo inglês, uma ordem lógica de como que vocês vão estudar esse conteúdo. Não adianta também falar assim, vou aprender inglês sozinho e não seguir nada, né? Chegar ali no YouTube, procurar assim, aprender inglês sozinho. Não vai funcionar. Por quê? Existe toda uma ordem lógica que a gente utiliza que vai desde do A1, né, do starter, até o C2. E a gente precisa de ter esse aprendizado muito bem organizado. Então, para isso, gente, existem alguns cursos, né? Inclusive o Communication, que é um curso nosso do InnerRush, que está para vender lá no site R$200. Só que para vocês que estão fazendo esse curso aqui, eu vou fazer para vocês hoje, tá? Hoje, olha, dia 25/7/2021, se você estiver assistindo essa aula em outro momento, pode ser que a promoção seja outra, então vai verificar. Mas para o pessoal que está participando da nossa primeira Rush Week, eu vou estar fazendo esse curso para vocês a R$99. É um pagamento único, então é R$99 para vocês terem acesso de 2 anos. Vocês vão ter acesso 2 anos ao curso, só pagando R$99, tá bom? Lá no site está R$200. Quem quiser é só me mandar aqui no grupo do Telegram, que eu mando o link de pagamento para vocês e já libero o acesso de vocês. Por que é importante vocês terem um curso, gente? Um material a seguir? Porque lá no curso vai ter aula, eu vou te explicar as coisas, né? Vai facilitar a vida de vocês desse jeito. Tem atividades práticas voltadas às 4 habilidades para você desenvolver vocabulário, para você desenvolver gramática, para você desenvolver tudo. E vocês vão seguir uma ordem lógica, tá bom? E fora que tem outras dicas também para vocês aprenderem muito mais do que tá lá. Então, gente, depois eu vou mostrar para vocês numa outra aula, numa outra oportunidade, eu vou mostrar para vocês a plataforma, como é que ela funciona. Também não quero assustar vocês com isso agora, não. Mas é importante, tá, gente? Vocês terem um programa a seguir quando vocês querem aprender uma outra língua. Não só inglês, qualquer língua. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Vejo vocês na nossa aula de linguagem 1, que é onde a gente vai aprender a se apresentar as pessoas, descrever a gente, descrever outras pessoas, descrever lugares. A gente vai aprender a fazer muita coisa, falar de estados, de condições. A gente já vai sair falando muita coisa hoje à noite. Então, espero ver vocês hoje à noite. Um abraço para vocês e bye, bye!